A paz do Senhor a todos. Nesta manhã de domingo, nós estamos aqui para mais uma escola dominical. Nós vamos estudar a lição número 1 da nossa revista Crescendo na Palavra, número 55, onde as lições têm por título Por quê? Por quê? E várias perguntas são feitas, 13 perguntas são feitas, e nós vamos responder da melhor maneira possível para que os irmãos possam tirar também suas... Vamos fazer por essa mídia, porque nós não podemos estar nos ajudando. Mas com a graça de Deus deixaremos grado aqui para que os irmãos possam participar. E se houver questionamentos, perguntas, a gente pode fazer pelo grupo da igreja, para que nós tiremos o maior proveito possível, irmãos. A dificuldade é grande, mas nós, com a graça de Deus, vamos vencer isso aqui. A primeira lição é por que Deus crianças, fazendo à luz guerras do Velho Testamento, as guerras de conquista de Canaã e a de manutenção também, onde Deus vai mandar destruir os povos lá encontrados durante a tomada da terra para o povo de Israel. Mais tarde também isso vai acontecer quando Deus mandar de Amaleque, dos amalequitas, que atacava Israel na sua peregrinação no Egito, do Egito para Canaã, e matava os mais fracos. Então nós vamos estudar por que Deus mandou fazer isso, ok? Texto-chave que está em Josué 6:21, está escrito assim: e tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi e gado miúdo e ao jumento. A verdade teológica é uma referência, não é um versículo bíblico. Diz o seguinte: Deus é sempre justo, Ele nunca age de forma desonesta e retribui cada um aquilo que merece. Deus é o juiz que não comete erros. Deus espera que nós também pratiquemos a justiça. Leitura bíblica congregacional, está em Números 33, versículo 50 a 53. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: fala aos filhos de Israel, dize-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, fora todos os moradores da terra diante de vós, e destruí suas figuras, também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos, e tomareis a terra em posse, nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la. A seguir vem as nossas leituras semanais recomendadas. Segunda-feira, Gênesis 15, 13 a 16, que diz assim: então disse o Senhor a Abrão: sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás para os teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Então, quando Abrão ainda era vivo, antes de Israel ser formado, Deus está falando a Abraão que essa promessa levaria 400 anos para se cumprir, que o povo, que ele possuiria aquela terra através da sua descendência, não ele pessoalmente,
Pessoalmente ele a possuiu pela fé, ele viu, contemplou, mas não entrou nela. Né? Então, enquanto a sua descendência está fora, formando um número para formar uma nação, a Bíblia deixa bem claro que eles seriam escravos de um outro povo. Então você observa que Deus está fazendo uma revelação, que a história humana aceita a escravidão de um povo sobre o outro, um povo escravizar o outro. Gênesis também 17, versículos 17 ao 23, e depois o versículo 25 diz assim: Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração: Ao homem de 100 anos há de nascer um filho, conceberá Sara com a idade de 90. Disse Abraão a Deus: Oxalá viva Ismael diante de ti. E Deus lhe respondeu: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe porás o nome de Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança perpétua para a sua descendência depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Certamente o abençoarei, falo-ei fecundo e o multiplicarei grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estará com Isaque, que Sara te dará neste mês, que há um ano. Tendo acabado de falar com Abraão, subiu Deus de diante dele. Então tomou Abraão os nascidos na sua casa e todos comprados por seu dinheiro, todos os machos dentre os homens da casa de Abraão, e tirou a carne de seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. 25. E Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando lhe foi circuncidada a carne do prepúcio. Veja bem, então Abraão tem agora 99 anos, seu filho Ismael tem 13 anos, e Deus vai continuar a lhe fazer a promessa e vai lhe dar o sinal da circuncisão como participante da promessa. Mas é interessante que Deus não inclui Ismael nessa promessa. Na promessa de dar aquela terra seria uma descendência de Abraão e Sara, a sua esposa legítima. Abraão aqui então, quando faz as coisas, ele tentou, ele quis ajudar Deus a cumprir a promessa. Então, o solene aviso de Deus. Deus está trabalhando esse fato de Abraão ter um filho fora do seu casamento, como sendo uma coisa cultural, vai lhe trazer um sério transtorno para a vida dele, para a vida dos seus filhos, da sua descendência. A promessa vai ser cumprida, só que agora vai ter um espinho na história, mas a promessa de Deus vai ser cumprida. Então Deus vai proteger Ismael, Deus vai dar a ele proeminência, mas não é a promessa que Deus tinha para Abraão. Ainda teve, manteve, mas não foi para Ismael. Ismael foi algo que Abraão não devia ter feito, tá? Deus vai ser, observa aí que Deus vai ser misericordioso com Ismael. A história mais na frente vai mostrar que Ismael vai estar em choque. Os ismaelitas vão viver em choque com os israelitas, mas isso era por causa de Abraão. É uma pena que os ismaelitas tenham entrado por esse lado, né? Porque a misericórdia demonstrada com Ismael já poderia ser estendida a todos eles, a toda a descendência, mas infelizmente a gente vai vendo aí os erros da história. Êxodo 20, versículos 1 vai mostrar agora o início dos 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos começam dizendo quem é Deus e como deveria ser Deus. Então vai falar assim: Então falou Deus, o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, não terá outros deuses diante de mim. Não fará semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, Senhor teu Deus,
Sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que guardam os meus mandamentos. Então, Deus está deixando bem claro que toda a terra é dele, que tudo pertence a ele e que ele vai exigir honra devida. Nós temos que observar que nós estamos fazendo perguntas porque Deus manda matar, mas observe, nós estamos falando de um Deus, nós não estamos falando de um juiz terreno, um homem sujeito a falhas como nós, preso às mesmas dificuldades morais que nós. Nós não estamos falando de um governador, nós não estamos falando de um imperador, nós não estamos falando de um Estado absolutista que não consegue resolver, não consegue solucionar todos os problemas, mas consegue fazer pela força certas limpezas, certos cortes sociais. Nós não devemos colocar Deus na mesma categoria. Essa perguntinha nossa, né? Por que esses outros? Então, Deuteronômio 7, versículos 1 a 5, vai mostrar que Deus agora começa a separar um povo seu para algo que ele quer tratar com a humanidade. Diz assim: quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado diante de ti muitas nações, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais tu. E quando o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, totalmente as destruirás. Faz aliança com elas, nem terás piedade delas. Não te com ela, não darás tuas filhas a teus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas afastariam teu filho de mim para servir a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós e vos destruiria rapidamente. Porém assim lhes fareis: derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus bosques sagrados, e queimareis no fogo as suas imagens de escultura. Que colunas são os totens, as colunas que os povos erigiam tinham um significado muito feio. São os chamados obeliscos. Nós temos lá na Praça de São Pedro em Roma, tem lá aquela coluna lá no meio, aquele obelisco. Aquilo é afronta a Deus. Lá no Pentágono, se é na Casa Branca de Washington, tem lá, aquilo lá também é realmente tido como uma afronta por causa do pensamento, né, da religiosidade dos povos que colocaram aquilo na mente da humanidade. Deuteronômio 17, versículos 2 a 7. Vai dizer: teu meio, em alguma das cidades que o Senhor teu Deus te dá, se a mulher que pratica que desagrade ao Senhor teu Deus, violando a sua aliança, deles, ou do sol, ou da lua, de qualquer astro do céu, coisas que eu não ordenei, logo que te for denunciado, indagarás. Se de fato for verdade que se cometeu tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez esse malefício às portas da cidade e os apedrejarás até que morram. Então era proibido consultar ídolos, era proibido dizer que tinha-se um conhecimento sobrenatural que não fosse o conhecimento revelado de Deus em Israel, né? Porque ele era um povo que deveria Deus às outras nações. Então não podia ter nada que desse um meio de contato entre as religiões e o próprio Deus. Deus não tinha ponto de contato com as religiões, tá? Era somente ele no meio do seu povo. Isaías 42, 8. Profetas 42, versículo 8, a nossa última lição da leitura semanal. Diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A glória a outrem não a darei, nem o meu louvor às imagens de...
Simples assim. Deus é ecumênico. Deus não é nem um pouquinho ecumênico. O Deus da Bíblia, ele é soberano no que se refere a ser Deus. Ele não respeita nenhuma religião. Ele não tem como importante o pensamento religioso dos povos. Somente Ele é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas e criou para louvor da sua glória. Por isso que Ele não dá a sua glória a outros deuses, em hipótese alguma. Ele criou a natureza, Ele controla todas as forças da natureza, não tem por que devotar as forças da natureza a nenhum outro Deus. Bom, agora nós vamos então para os comentários que estão na própria revista. A elucidação textual, que vai falar do texto que nós lemos, de Números 33, 50 a 53, vai dizer o seguinte: depois da peregrinação do povo de Israel pelo deserto, prolongada por causa da desobediência a Deus, eles param nas planícies de Moabe, fronteira do Jordão e terra de Canaã. Ali, Deus lhes dá muitas instruções sobre sua vida religiosa, política, social e moral. Aqui vemos a instrução sobre como seria a tomada da terra. Haveria muitas mortes de muitas pessoas, não importando sexo ou idade, de animais, não importando se haveria prejuízo financeiro envolvido. Também haveria destruição de imagens de deuses estranhos e com certeza de seus templos. É interessante que o próprio Israel já tinha passado por isso. Quando em Números 13 e 14 Israel vai desobedecer a Deus por falta de fé na primeira tentativa de entrada em Canaã, Deus diz: já que vocês não acreditaram que eu lhes daria essa terra, vocês voltem para o deserto. E toda essa geração de soldados, toda essa geração de homens de 20 anos para cima vai perecer no deserto. Eu vou voltar aqui para dar às crianças, que hoje são crianças abaixo de 20 anos. Então, observa bem que o próprio Deus, ele agia com o seu povo com o mesmo rigor com que ele agiu com o povo onde ele estava dando essa terra para eles. Então você observa que Israel já tinha uma mostrazinha de como que Deus lidava com os adoradores de deuses estranhos. Introdução. Ao olharmos sem um conhecimento prévio do contexto para este texto, a primeira impressão que tem é que Deus é um ser caprichoso, que usa seu poder para ajudar um povo a fazer limpeza étnica ou religiosa sem se importar com os seres humanos, com suas limitações, com desequilíbrio ambiental, etc. É preciso aprender sobre os povos de Canaã, seus costumes e religiões e sobre o propósito de Deus para toda a humanidade via Israel e sobre a justiça divina, para entendermos um pouco sobre os motivos divinos para tal ação. Então, nós não podemos pegar um texto da Bíblia, e é isso que é feito para atacar a Bíblia quantas vezes, e falar assim: não, que Deus mandou matar, mas ele só pegou aquele texto ali, não analisou o contexto, por que aquilo é feito. Irmãos, muitas coisas ainda estão acontecendo da mesma forma até hoje. Deus não mandou ninguém matar ninguém, mas você observa que isso está acontecendo o tempo todo, porque as pessoas continuam fazendo as mesmas maldades daquelas épocas. Deus usou o modo de lidar da humanidade entre si para um propósito dele. E você observa que a humanidade continua tendo os mesmos modos malvados, excessivamente malignos, para lidar entre si. Nós estamos vendo aí que limpezas étnicas são feitas o tempo, limpezas religiosas feitas o tempo, imposição. Quando o Deus da Bíblia, ele manda impor a verdadeira adoração, não trocando um Deus por outro Deus. Nós vemos até que um concorrente do monoteísmo bíblico, que se chama islamismo,
vai dizer que o Deus do Islã é o único Deus, como se fosse, dá a impressão que é uma variante cultural, linguística, do nome do Deus da Bíblia, mas na verdade não é. A história mostra que aquele Deus lá foi um Deus tirado dentre os outros deuses, muitos deuses, e uma pessoa para organizar o povo, para fazer para levantar um grande exército para dominar a região e até o mundo, e é o que eles tentam fazer até hoje. Ele então elegeu um Deus e destruiu os outros. Então, dessa forma, pela religião, você consegue maiores efeitos do que somente por vias militares. Por isso que os grandes imperadores do passado, como o Nabucodonosor, como o Ciro, que aceitou que só devia fazer oração a ele. Nabucodonosor fez uma grande estátua de 30 metros de altura, em homenagem dele mandou todos os grandes do seu reino, mandou os grandes lhe adorarem. Nós vamos ver que os imperadores romanos queriam adoração para si, porque assim eles prendiam as pessoas nessa devoção religiosa e eles conseguiriam assim dominar mais fácil. E hoje nós vimos lá o líder, ainda que isso não é um nome que se dá assim, né, de falar líder, mas o homem que comanda a Coreia do Norte, ele se intitula um iluminado, um Deus, mas que na China é instituída ao líder do partido, né, no caso o presidente, e eles estão exigindo que haja uma foto do presidente em toda a igreja, claramente indo contra 20. Então você observa que essa força existe na mente humana, e Deus estava exatamente trabalhando nisso, para que as pessoas se voltassem totalmente para Ele, porque senão elas seriam destruídas, e não precisa de Deus destruir, e eles se destruiriam. Então vamos lá, ponto 1, idolatria e perversão dos cananeus, pegando como os povos que habitavam em Canaã. Nem todos eles eram chamados de cananeus, mas é um nome genérico dado porque a terra se chamava Canaã. Os povos de Canaã eram pagãos, que divindades entre aspas, que eles mesmos criaram. Esses cultos então eram totalmente opostos a um modo simples de adoração a Deus visto desde Abel. Você pode ver ali Gênesis 4:4, Noé, Gênesis 6:8 e 8:20-22, até Abraão, Gênesis 12:8, o pai de Israelitas. Esses povos eram indesculpáveis quanto ao conhecimento de Deus, uma vez que todos descenderam de um só, Adão. Mesmo se levarmos em conta o dilúvio dos dias de Noé, novamente vamos ter um afunilamento, de onde toda a raça humana novamente tem uma origem comum. O conhecimento de Deus foi desprezado por alguns e guardado por outros. A diferença está na proporção em que uma situação ou outra se mostra. Onde há mais perversos, a tendência é a corrupção se alastrar e contaminar gerações inteiras. Onde os justos predominam, há conhecimento de Deus e este modo a sociedade para uma vida tranquila. E isso está muito claro em Provérbios 29, versículo. Derivada de sua idolatria, conforme explícito em Deus 10-12, havia muita violência entre os que habitavam a terra que fora prometida a Abrão e seus descendentes. Em Gênesis 15, os povos eram os queneus, os quenezeus, os cadmoneus, os heteus, os ferezeus, os refaíns, os amorreus, os cananeus, girgazeus e jebuseus. Além das crueldades que faziam nas guerras entre cada povo desses, havia a violência social. Levítico 18:25. Então, a humanidade se afastou do Deus vivo. É interessante que todo conhecimento de Deus para os povos daquela época derivava de Adão e de Eva. Eles ensinaram cultos simples, e que eles faziam um altar e ofereciam adoração a Deus.
e ofereceu ao altar, né, que era imolado, derramado o seu sangue, e ele era realmente queimado. Era um modo, ainda que rudimentar, de um culto. Tá? Isso foi praticado por Abel, por Noé e Abraão também. Não há um ensinamento de fazer um altar no tempo de Abel, não há no tempo de Noé, não há. Então, mais à frente, quando Deus dá as instruções para a construção do tabernáculo, é que vai então a digamos, institucionalização do culto. Mas até então era um culto muito simples, e o adorador estava ali de pé diante do altar que ele mesmo construiu, o altar para Deus, como que olhando para o céu e falando com Deus. Simplesmente isso. E o que acontece? Eles começaram a melhorar o culto. Vamos melhorar o culto porque nós precisamos fazer algo que realmente chame a atenção. E esse chamar a atenção estava mais para chamar a atenção para si do que para o Deus verdadeiro. Então, eles vão fazer então diversos deuses, vão criar diversos deuses para que eles possam adorar esses deuses, para que eles possam ter a sua vida lá de devoção a esses deuses que eles fizeram. Mas é interessante, mas eles não conheciam a Deus. Então, eles primeiro, toda a raça descende de mais à frente, Deus vai tratar com uma raça estava pervertida, Deus vai tratar através de Noé. E então Noé, não o verdadeiro culto a Deus, não o verdadeiro Deus, o que houve? É a tendência do homem de não obedecer a Deus. Ele é ali para obedecer e para não obedecer. Agora, obediência tem consequência, mas desobediência também tem consequência. Então, isso tem que ficar bem claro para nós aqui. Isso é uma realidade que não tem como mudar, tá? Isso é uma realidade que nós deveremos sempre como um princípio para nós continuarmos a nossa existência aqui. Veja bem, quando há idolatria, ou seja, adoração de outros deuses, vai haver afastamento do Deus verdadeiro e vai haver o aumento de tudo aquilo que esse afastamento provoca. Toda a maldade que o homem é capaz de praticar fora da presença do Deus, que é a presença do bem, daquilo que é bom, vai acontecer. Então, por isso que a Bíblia vai dizer que era muito má a atuação dos homens antediluvianos, no tempo de Noé. A Bíblia diz que estavam corrompidos e havia violência sobre a terra. O afastamento de Deus traz violência. E Deus vai usar a violência do homem para executar juízo contra o homem, que é a origem da violência. Nós vamos então dizer que Deus está errado. Nós vamos dizer que ele está errado. Tá? Então, os povos daquela época eles faziam muitas coisas inomináveis para falarmos aqui, coisas inomináveis. E essas coisas daquela época que trouxe juízo, elas estão acontecendo hoje, e está tendo inclusive a anuência de muitas autoridades que foram constituídas para refrear a maldade do homem, e isso não está acontecendo. O que nós podemos entender é que Deus vai continuar fazendo juízos. E o que vai se poder fazer? O que vai se poder fazer diante desses juízos? Que eles estão sendo exercidos o tempo todo. O propósito de Deus via Israel, a história humana serve aos eternos propósitos de Deus. Desde a queda do primeiro homem, inicia-se a história da redenção, que cruza em vários pontos com a vida cotidiana do indivíduo e ou dos povos. Canaã era o centro do mundo conhecido, do berço da humanidade.
Dali podia-se alcançar todos os povos por via terrestre. Era uma terra fértil, rodeada por desertos e cercada pelo mar Mediterrâneo. Cobiçada por muitos povos, daí se dizer que era a terra que consumiu os moradores. Números 13 e 32. Por causa das muitas guerras que possem. Mas em alguns casos Deus não permitiu que se poupassem, nem se tomassem despojos, para que não se argumentasse que a guerra é pelas riquezas. É nesse pequeno território que Deus se propôs a estabelecer uma aliança com Abrão para abençoar todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. Não há espaço para negociação pela posse da terra, uma vez que o assunto era de interesse de toda a humanidade. Além disso, Deus sabia que a proximidade com a idolatria e a perversidade faz desviar muitos. Isso está muito claro em Deuteronômio 7, 25, 11, 16 e 12, 29 a 31. Vamos observar aqui, Deuteronômio 7, 25. As imagens de escultura de seus deuses queimarás no fogo. Não cobiçarás a prata nem o ouro que haja nelas, nem as tomarás para ti, para que não sejas iludido, pois é abominação ao Senhor teu Deus. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Deus está tentando, parte de Deus é até esquisito, né? Deus está organizando a humanidade para alcançar toda ela, para trazê-la de volta para si. Por isso que ele se manifesta, e ele está se manifestando através de um povo inteiro. A nação de Israel era para ser a nação sacerdotal de Deus. E isso não trazia-lhe privilégios, isso trazia mais deveres. É ser ministro de Deus para toda a humanidade. Deus cuidaria de toda a segurança física de um território. Deus cuidaria da produção, né, tanto agrária como pecuária, de tudo que Israel precisasse para eles fazer serviço de manifestar a sua glória aos povos. E a terra Canaã era geograficamente favorável a isso. Era a terra de passagem de muitos comerciantes. Era a terra que ligava por via terrestre, era uma ponte, por assim dizer, entre todo o povo antigo, o mundo antigo conhecido nos nossos livros de geografia. É o mundo antigo, é o mundo que Deus lida na Bíblia. Então Deus está fazendo aqui uma ideia de globalização. Ele vai plantar a verdadeira adoração e um povo inteiro cuidando da adoração na rota de toda a humanidade, rota comercial, rota militar. E ali os povos afluiriam para conhecer o Deus verdadeiro. Ali o verdadeiro culto seria ensinado e sairiam e levariam o culto verdadeiro para os seus povos de origem. Então, Israel seria uma terra de peregrinação para conhecer o Deus verdadeiro. E lá morariam os sacerdotes, o povo inteiro. Todo mundo seria filho do Deus vivo, né? Seriam ministro do Deus vivo. Era esse o trabalho de Israel. E você observa que Deus vai fazer de uma forma interessante. Aquela terra era chamada terra que consumia os seus moradores. Então veja bem, uma nação vinha e conquistava aquela terra para poder usufruir dela. Ela era muito boa na questão da fertilidade da terra, sim, tinha o Rio Jordão e outros rios. Era uma terra aprazível. Só que todo mundo que conquistava aquela terra podia deitar-se em um berço esplêndido e ficar acordando tarde, vivendo de forma dissoluta, porque eles tinham que manter os exercícios de guerra, eles tinham que manter um exército muito bem preparado, armamentos constantemente. Outros povos também queriam aquela terra. Outros povos invadiriam aquela terra. Você observa que é terra que consome seus moradores, porque uma vez que chega lá, a terra chama atenção para suas delícias. Eles relaxam, vem outro povo, mata eles, fica com a terra. E assim vai gerando esse ciclo. Então você observa que Deus vai usar uma estratégia do homem, e é pecado, isso não é plano de Deus que um povo subjugue o outro.
e vai usar a mesma coisa para implantar o evangelho, pode-se dizer assim. Tá? Então ali naquele lugar onde povos sempre teriam o hábito de estar por ali, Deus planta o seu e cuida deles. Qual era o exercício militar de Israel? Servir a Deus de coração, andar conforme os seus mandamentos. Esse seria a garantia de permanecer naquela terra. Os povos não os invadiriam, os povos iriam lá conhecer o Deus de Israel. Como, por exemplo, a rainha de Sabá vai visitar Salomão e fica maravilhoso conhecer os benefícios de Deus a um povo que anda conforme os seus mandamentos, tá? Nos bons tempos de Salomão. Então, veja bem, e com relação Deus não negocia. Mas Deus não pode usar o mesmo modo do mundo, conquistar, Deus não pode fazer, Deus não pode... Olha, Ele não tem que dar essa satisfação, tá? Deus, Ele como reto, Ele não peca, então Ele não está pecando, tá? Deus está estabelecendo algo de interesse para toda a humanidade. Israel, o verdadeiro culto, sendo estabelecido naquela terra, era de interesse de toda a humanidade. Feito isso, o que Deus está fazendo não se questiona, tá? Deus está fazendo algo que não tem que pedir a ninguém, Ele é o dono de toda a terra. O salmista já vai deixar isso bem claro, que nós temos que negociar as coisas, mas Deus não. Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam, pois Ele afundou sobre os mares e afundou sobre as águas. É dele, tá? Então aquele território pertencia ao Senhor e Ele queria, por misericórdia, plantar um povo ali para ser um povo missionário do verdadeiro culto, da verdadeira adoração. Ponto 3, a justiça divina. Toda a terra pertence a Deus e só podemos utilizar o que é permitido por Ele. Gênesis 2, 16 a 17. Desde o início, Gênesis 2. E da forma estabelecida. Ele é o dono, pode ser comparado ao homem quando a retira de quem quer que seja. Ezequiel 18, 4. Deus não opera pelos mesmos conceitos humanos. Ele não erra em seus juízos, mesmo que pareça duro quando utiliza agentes humanos para demonstrar a sua ira. Deus pode utilizar a natureza para punir os impenitentes, como no dilúvio em Sodoma e Gomorra, ou as próprias fraquezas das relações corrompidas pelo pecado, a guerra, a escravidão e o exílio, por exemplo. Saul obedeceu a ordem de exterminar os amalequitas em 1 Samuel 15, e o povo pagou um alto preço, pois estes, os amalequitas, o odiavam e até no cativeiro tentaram exterminar os judeus. Ester 3, de 1 a 6. Enquanto Israel estava sendo usado para seu terrível juízo sobre os povos de Canaã, ele estava sendo ensinado que ia ser com ele também, caso viesse a incorrer nos mesmos delitos. A imagem de crianças indefesas e também das mulheres e de idosos sendo mortos pelas armas daquela época, que necessitavam de proximidade de quem as manejasse, não era nada animador. Realmente Deus é para ser temido e reverenciado. Então veja bem, toda a terra pertence a Deus e tudo que está na terra só pode ser usado de acordo com o modo estabelecido por Deus. Isso está lá em uma inferência, isso é uma inferência de Gênesis 2, 16 e 17, que diz assim, Deus falando com Adão. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É interessante que o estudo da ética vai dizer que Adão só podia comer se lhe fosse dado. Ele não plantou o jardim de Deus. Ele pegasse um fruto de qualquer árvore, são de Deus, sem esse texto aqui, ele seria um ladrão. Não, parei. A terra tem dono. Aí Deus vai dizer de comer livremente. Então ele comia e não era problema, porque ele foi dado. Podia comer até a raiz da árvore, se ele quisesse. Ele comer do fruto da árvore livremente. Tá?
E observa que Deus fala assim, mais de uma determinada árvore você não vai comer. Então você observa que a terra é dada por Deus, Ele te dá uma liberdade. O que é liberdade? É você estar satisfeito tanto diante de Deus como todas as coisas estarem a seu favor. Está aí, você está diante de um Deus que é bom, mas Ele falou não pode comer de uma determinada árvore, então não coma, ok? Veja bem, Deus não opera pelos mesmos conceitos humanos, Ele é o dono da vida. Ezequiel 18,4 vai dizer que todas as almas são de Deus, tanto a dos homens como a dos animais. A alma que pecar, essa morrerá. E Ele pode fazer isso o tempo todo. Ele é o dono da vida. Tá? Então Ele dá a vida e Ele tira a vida, e Ele não é assassino. Tá? Ele é o dono da vida. Ele dá por um tempo que Ele quiser dar. E a hora que Ele não quiser, Ele retira. Ou se esse tempo a minha justiça, a minha injustiça, Ele também não tem que me dar satisfação. O salmista diz que homens de sangue, homens violentos, não viverão metade dos seus dias. Olha, estamos presenciando nos nossos dias hoje o que a violência faz. Então, Deus, Ele pode fazer juízos, tirando a vida daqueles que estão fazendo outros perder a vida no meio da idolatria. Ele fez isso com Sodoma e Gomorra, fez isso no dilúvio, tá? E é interessante que eu li isso do estudo, que Saul deveria matar os amalequitas. Deus dá uma ordem através de Samuel para exterminar todos os amalequitas, porque os amalequitas traziam em si a maldade contra Israel. Era deles, isso não mudava. Então, numa guerra, eles perderiam a guerra, por exemplo, mas quando eles se reconstituíssem, eles voltariam a atacar Israel. Eles nunca aprenderiam essa lição. Então Deus manda exterminar. Quando eles estavam peregrinando pelo deserto, eles tentaram exterminar Israel. Então Deus caiu sobre eles a maldade deles. E Saul não fez como deveria ser feito. E eles vão continuar tentando matar. Todos eles são do cativeiro, estão no cativeiro. No livro de Esther é a história do povo amalequita tentando exterminar os judeus que estavam exilados por causa dos pecados também. Então estava todo mundo exilado e um exilado tentando exterminar o outro. Olha só. Então, agora para pensar nos horrores da guerra. Mesmo quando o exército está dominando e o soldado tem que matar, para pensar a imagem da guerra. Naquela época, a espada, lança, flecha são comuns, né? E flecha matava um instrumento, uma arma de guerra que causava dor e diminuía a capacidade do exército era alvejado por uma flecha, do que realmente matar. Contato mesmo pessoal com a pessoa que ia ser morta. Você imagina a imagem, né? E se é um exército do Deus vivo, eles não estariam usando nenhuma droga, né? Então eles realmente traziam na mente a imagem das pessoas que eles tinham que matar. Imagina um soldado com pleno físico matar um velho. Mas por quê? Porque aquele velho é idólatra. Porque aquele velho é idolatria, viveu a vida toda ensinando o erro, adorando deuses que não é o verdadeiro Deus. Mas e essa criança, por que eu vou matar ela? Essa criança, ela vai crescer e ela traz em si a idolatria. E ela vai querer vingar, ela querer dizer, ela não vai de forma alguma ser convertida, digamos assim. Mas e essa menina, essa jovem, por que eu vou matá-la? Porque senão a beleza dela vai seduzir alguns de vocês ou algum de vocês para casar com ela, e ela vai induzir a idolatria, a adoração aos seus deuses, e o Deus que hoje não estará mais e vai ter que te punir como está punindo esse povo agora. Então Deus sabe o futuro e Ele mandou agir desse jeito. Colocações hoje, mas nós não sabemos o futuro.
Nós somos o povo que é bonzinho e o perdão não deixa de executar o juízo quando está em nossas mãos o fazer e depois com aquelas pessoas, porque eles não vão. A história mostra isso, tá? Até nas relações familiares, né? Que o Salomão casou com de diversas religiões e quando ele já não estava aguentando manter ali a ordem, elas o seduziram e lhe levou a adorar e até construir altares e templos para deuses pagãos. Então fica aí o aviso, né, de que o povo de Deus realmente ele tem que ser um povo separado para fazer a obra de Deus. É por causa do nome de Deus, não é porque a gente é melhor do que ninguém. É por causa do trabalho a ser feito. Tem que ser assim. Conclusão da nossa lição diz o seguinte: o povo de Israel passou cerca de 400 anos no Egito, sendo escravo de uma nação pagã que tentou descaracterizá-lo como separado por ter medo dele. Deus o liberta com mão sem auxílio de uma arma humana e o conduz miraculosamente anos pelo deserto. Somente nesse tempo de peregrinação, os povos de Canaã podiam ter observado que o tempo da paciência de Deus está e eles deviam se arrepender dos seus maus caminhos, mas eles confrontaram a Deus fazendo a guerra. A questão do juízo valia para os dois lados, pois quando Israel pecou contra Deus, ele também foi punido severamente, e isso com a anuência divina, até uma parte ir cumprir pena no exílio e outra parte perder totalmente a identidade de povo. Judá em Babilônia e as tribos do norte espalhadas pela Síria. Estes juízos divinos podem ainda hoje na humanidade, mas não há mais registros inspirados como artigo de fé como a Bíblia que conhecemos. Hoje não há uma divisão territorial para um povo escolhido por Deus. Todos os meios utilizados são didáticos para nos mostrar que nenhum modo conhecido faz a obstinância ceder. Jesus mostrou que é necessário, por causa da posse do reino de Deus, sofrer neste mundo, podendo ser perseguido até pela espada como um malfeitor. Isso está em Mateus 10, 34. Então, vejamos. Deus faz a promessa a Abraão e depois no episódio da vida de José, eles vão para o Egito e lá eles ficam. Depois eles de povo abençoador passam a ser povo invejado, temido, tratado. E eles vão ser escravos por muitos anos, desde a promessa até o retorno, mas passar 430 anos. E nesse período, aqueles povos que habitavam Canaã, eles podiam ser povos do Deus vivo. Abraão passou por lá, pregou, viveu a verdadeira fé. E não pense que Abraão era uma pessoa qualquer. Ele compia perante eles que habitavam aquela região. Eles sabiam quem era Abraão. Então, sabiam que Abraão era adorador de um único Deus, o Deus verdadeiro. E mesmo assim não estabeleceram a verdadeira fé nos seus reinos. Haja visto que Abraão também comprou terras naquela região. Então aquelas terras pertenciam a ele. E esses povos tomaram elas. Simplesmente deram um uso capião lá pela força nas terras de Abraão. Então aquele povo o povo de Israel tinha o direito naquelas terras também. Outra coisa, não se critica que o Egito tenta descaracterizar. Quando eles eram escravos no Egito, eles começaram a perseguir Israel da seguinte forma: todo menino que nascesse, nós vamos jogar no rio Nilo para os crocodilos lá comer. E meninas, porque as meninas casariam no israelita macho para casar, e o que aconteceria? Eles assim iam acabar com a identidade do povo de Israel. Você vê que aí, olha como que a maldade do homem coopera com os projetos de Satanás de frustrar os planos de Deus. Então, Deus tem que
quantas vezes usar até a mesma maldade humana para fazer a sua vontade. Então, essa história ela vai acontecer outras vezes com o próprio Israel. Israel não cumpriu totalmente a ordem de Deus. Ele vai se misturar com esses povos. Eles não expulsam totalmente as pessoas de Canaã. Com o tempo elas começam a adotar os ídolos desses povos para si, começam a adorar esses ídolos, e o próprio Deus de Israel começa então a retirar a sua graça, retirar o seu poder ali, né, sobre a vida deles, e de outros povos maiores e mais poderosos do que eles fisicamente, mentalmente, economicamente, tome a região e vai fazer uma mortandade enorme, né? E ele vai ainda, por amor da promessa feita a Abraão, por amor da sua promessa feita a Davi, preservar a tribo de Judá. Ele vai preservar, que vai cativa para a Babilônia, tá? Olha só, vai deixar a região, ele vai levar essa tribo cativa para a Babilônia. Eles vão viver agora como prisioneiros em Babilônia, como escravos, né? Vão viver ali uma vida, vão ter que se virar, vão ter que reaprender a viver, porque eles vão ser jogados lá na Babilônia. Mas lá eles vão aprender a não ser idólatras mais, né? Vão aprender a lei de Deus. E Deus está fazendo isso porque Deus vai cumprir a promessa através de Jesus. Jesus é o herdeiro do trono de Israel, né? É o herdeiro da promessa feita a Abraão, a Davi, tá? Então a tribo de Judá vai ser preservada, inclusive é por isso que tem os registros genealógicos no Velho Testamento, e os registros de Mateus e Lucas vai mostrar que Jesus é da linhagem de Judá, conforme prometido, da linhagem de Davi, de Abraão, para ser aquele que é a promessa em si, inclusive a promessa de Gênesis 3:15, que ele é o descendente da mulher, porque a genealogia de então mostra aí que Deus cumpre a sua palavra e que Deus vai usar meios para fazer cumprir. Talvez, olhando assim, uma pessoa de fora que não conhece a palavra de Deus vai dizer assim: mas Deus não poderia fazer de um outro modo? Como? Quer que ele envia um anjo que venha e faça pela força conhecer a ele? Que praga que está na humanidade nesse ano de 2019, 2020, então deve ser um anjo que está fazendo isso. A forma de destruição que um anjo vai fazer, a forma de coerção, né, de punição sobre o pecado. Então nós vamos ficar rodeando em volta do assunto. A única coisa que eu posso garantir é que Deus não é injusto, Deus é bom, Deus está o tempo todo buscando a humanidade. Ele mesmo que ele tenha que fazer juízos para frear o mal, que vai desenfreado durante um tempo, ele tem que segurar um pouco para salvar alguns, tá? Então que nós no meio do povo, ou em conformidade, o povo que vive no meio a gente vive. Nós temos que viver nesse mundo e não ser desse mundo. Nós não podemos viver em conformidade com o povo que afronta Deus e que vai sofrer os seus juízos. Então é assim essa lição, certo? Aqui nós terminamos. Se alguém quiser fazer algumas perguntas, faz lá no grupo da igreja. Nós estamos lá no WhatsApp, lá podemos discutir algumas coisas, tá? Não precisa ser só agora, pode ser a hora que você quiser fazer, fique à vontade. E tem um canal no YouTube que chama Vai na Bíblia. O nome do canal é Vai na Bíblia. E procura lá o vídeo que diz, cujo título é Por que Deus mandou matar? Por que Deus mandou matar? Assiste lá, vale a pena, é curtinho, é pequeno, é bem esclarecedor, tem os textos bíblicos,
da opinião ali expressada. Vale a pena ouvir o rapaz lá. Que Deus abençoe a todos. Hoje, dia 5, domingo, foi instituído pelo governo. Acho que o governo não deveria fazer a ideia de decreto, é um decreto. Gente, hoje vamos jejuar, dar ao Senhor. Nós estamos terminando agora perto de 8 horas essa gravação e vamos colocar à disposição dos irmãos. Vamos realmente buscar ao Senhor, vamos dar a Ele, vamos jejuar, pedir a Deus misericórdia por essa nação, pelo governo, tá? Pelos poderes. Pedir a Deus que haja um entendimento, para que haja uma entrega, né, do que é certo, mesmo ao nível humano, que essa maldade, né, porque interesses político-econômicos, além do valor da vida de pessoas, é algo assim que não dá para entender. Que Deus tenha misericórdia para o governo. Irmãos, e sem falar de que lado eu estou, de que partido, deixa eu só te falar uma coisa. Nós temos um governo eleito pelo povo. O sistema é assim. Então, os prejuízos que virão por fazer serão maiores do que apoiar esse governo e insistir até concluir o tempo dele. Não vale a pena. Qualquer mudança onde cidade de um governo é prejuízo, principalmente para os mais pobres. É muito prejuízo. Então vamos orar, vamos buscar o Senhor nesse dia. Já que nós estamos sendo mandados ficar em reclusão, faça essa reclusão, fique com Deus. Não coloque coisa má diante do seu. Dê a diversão. Vamos falar assim, nós estamos em Canaã. É uma terra boa, mas que eu não posso descansar. Eu tenho que trabalhar, eu vou desfrutar de tudo que ela dá, mas sem parar para ficar à toa, descansando e deixando dormir, ficar na indolência, porque é terra boa. Então, vamos cuidar, né, do nosso país, como fazer. Nossos deveres já são feitos, devemos nos apegar mais ao o trabalho de estar jejuando, buscando ao Senhor, nessa reclusão, que nós cristãos só temos tudo que está acontecendo. Quem for servo fiel de Deus só tem a ganhar. Irmãos, você só tem a ganhar. Se abaixar mais diante de Deus e falar assim, eu tenho misericórdia, só tem a ganhar, irmãos. Isso é ganho. Aproveite o momento. Tá todo mundo correndo. Se você não correr, você morre de fome. Agora está todo mundo parando. Se vai ter fome, todo mundo parando. Então aproveita que você não pode correr, para e vai falar, vai ficar se misturando em rodinha de maldição de governo, não, vá orar. Deixa Deus te usar. Você é o sacerdócio real do Senhor e o sacerdote intercede. Seja sacerdote desse dia, né, nesses tempos, por muita gente, não só por você, não só para sua família, com individualismo. Vai orar, vai buscar a Deus, deixa Deus usar você em benefício da humanidade inteira. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.